Naquele lugar. Tamanha foi a glória de Deus naquele lugar. E a gente começa a descobrir, o que de fato acontece no mundo espiritual. Quem sabe, quem conhece Ribeirão Preto, é considerado como a Califórnia brasileira. Uma cidade que tem mais rio por metro quadrado do que a Paulista. E ela começou a decair. E Deus tem os seus profetas ainda na terra. E uma equipe de profetas e profetisas orando, Deus dirigiu Ribeirão Preto para fazer um evento. Tinha gente da Bahia, de Brasília, do Roraima. Você imagina que gente que tinha no lugar, acreditando nas batalhas espirituais, pesquisaram, que eles têm esse trabalho de pesquisar a fundo a história da cidade, o que aconteceu, o que está acontecendo. E foi descoberto que naquela cidade foram feitos sacrifícios humanos de sangue. E a Califórnia brasileira agora está como um sepulcro caiado, só tem boniteza. E eu vi muitas coisas acontecendo naquele lugar ontem. Mas vamos para a Bíblia. Eu quero ler esses versículos inteiros, que são 20 versículos. Tenha paciência que a gente chega lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos ao que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida aos seus servos João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes os que ouvem e guardam o que nela escrito está, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão dentro do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos liberou dos nossos pecados por meio do sangue, e nos constituiu reino, sacerdotes, para servir e ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, e mesmo aqueles que transpassaram a todos os povos da terra se lamentaram por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz bem forte como de trombeta, que dizia: escreve no livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho de um homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha
na sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que hão de vir. Este é o mistério das estrelas que você viu. A minha mão direita, os dos 7 candelabros. As 7 estrelas são anjos, as 7 igrejas. As 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu não vou prosseguir a leitura, porque todos nós já sabemos a continuação dela. Mas eu quero que você curva a sua cabeça, por favor. Deixa eu orar aqui. Vou ser muito breve, sucinto naquilo que o Senhor colocou em meu coração. Senhor Deus, Pai da eternidade, eu te louvo. Enalteço o teu santo nome, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Deus amado, eu li a tua palavra, Papai eterno, e me coloco à tua disposição, Papai querido, agora nesse momento, para ministrar sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Que o Senhor, Papai eterno, possa falar conosco da maneira que o Senhor bem entender, para a glória de Deus. João está em Patmos, uma pequena ilha, sem desenvolvimento nenhum, sem nada que, a não ser uma ilha tornada em prisão e exílio, onde as pessoas, os malfeitores eram colocados lá, esquecido, pequena, rochosa, nem para produzir alimento para eles próprios, como prisioneiros, conseguiam fazer nada naquele lugar. E a gente fica se perguntando, eu já li, reli aqui, quem me conhece, sabe que eu nunca preguei uma vez sequer em Apocalipse, porque acredito ser e é uma profecia já revelada. Não tem como se revelar o que já está revelado por Deus. Não tem como explicar o que Deus já explicou. Mas estamos no século 21 e isso aconteceu séculos atrás. Entendo, acredito e amo quem prega a escatologia, que são estudos sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Mas torno a dizer, não tem como alguém dizer, Deus me revelou algo em Apocalipse, porque já é uma palavra revelada. Foram escritas as revelações para João quando ele estava lá em Patmos. E por que João estava lá em Patmos? O que é que estava acontecendo para que um apóstolo tão amado, um apóstolo escolhido, um homem de tanta fé, um homem que atravessava multidões, que enfrentou barreiras, o que é que acontece? Um homem tão bom, um homem ungido por Deus, que não fazia nada a não ser falar da sua fé, falar da fé em Deus, anunciar o reino do Senhor, anunciar Jesus Cristo, anunciar o Deus Todo-Poderoso. O que acontece? Ele é punido justamente por ser um enviado de Deus e pregar a sua palavra. E quando eu li esse texto, ainda ontem eu li, hoje eu leio um pouco ali à tarde, e fiquei meditando, eu disse, Deus, eu me coloquei dentro da história, e fiquei imaginando, pastor Raimundo, um homem que estava no meio de uma multidão promíscua, de uma multidão que só queria festejar, que só queria batalha, e de repente um homem que anuncia a verdadeira palavra, uma das pessoas também o amava por ele pregar. E de repente esse mesmo homem que está anunciando a palavra, agora é levado para uma ilha. Uma ilha era como se fosse, a Patmos era como se fosse uma prisão perpétua. Só iria para lá quem não tinha mais jeito, só se colocava para lá o que não prestava mais. E esse homem, irmão Hélio, é colocado justamente com pessoas que não tinham solução nenhuma para a sociedade, que não tinha benefício nenhum, não presta mais, não serve mais, coloca lá em Patmos, esquecido lá. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que o Senhor faz com que aconteça isso na vida daqueles que o temem, daqueles que o servem? Eu comecei a meditar na Bíblia Sagrada, se você vê lá no Antigo Testamento, ao Novo Testamento. Quem não lembra de Daniel? Daniel, por sua vez, por não se curvar perante os desejos do homem,
E o porquê dessa tão perseguição com quem fala a verdade? E o porquê José sofreu pelos seus próprios irmãos? Porque Deus mostrou algo que iria acontecer. Porque Daniel, tão mestrado, tão inteligente, um jovem que estudava, agora está sendo escravo, está sendo punido. Por que isso? Eu fiz essas perguntas para Deus e fiquei, eu disse, Senhor, e eu orando com o Senhor, onde Deus me deu algo no pequeno, a gente conseguiu dormir. Fomos dormir às 3 horas da manhã, 6 horas estava acordado. E naquele intervalo de sono, o Senhor me mostrou coisas e eu comecei a perguntar ao Senhor o porquê de tudo isso. O porquê não tem mudado isso desde a época do Antigo Testamento até o Novo Testamento, justamente quem está anunciando o reino são justamente as pessoas que são mais perseguidas. E o Senhor disse, filho, nunca mudou. Eita! Nunca vai mudar. Eita! Aquela tirada da minha igreja da terra. Aí eu perguntei ao Senhor, o porquê valeu a pena? O porquê tinha valido a pena? E o Senhor mais uma vez começou a falar comigo e disse, é um livro, mas eu não poupo. Eu não entendi nada. Eu disse, Senhor, fala comigo de novo. Ele disse, é um livro, mas eu não poupo. Deixa eu explicar para você. Deus livrou Daniel, que estava lá na cova dos leões, mas Deus não poupou Daniel de ir até a cova dos leões. Deus livrou José lá no calabouço, mas ele não poupou José de ir até o calabouço. Deus usou a vida lá de João, do apóstolo de João lá em Pátimos, mas ele não poupou ele ir até Pátimos. Você não está entendendo não? Deixa eu dizer de novo aqui para você. Deus, ele vai te livrar de uma situação grande, mas você, por amor a Deus, por amor a Deus, por amor à palavra, não vai ser poupado desse caminho até chegar o livramento de Deus. Oh, glória! Ele não poupou, ele livrou. Aí a gente se pergunta, me pergunto, quantas vezes, eu acredito que cada um de nós, até muitas vezes eu estou falando com o meu presidente, a gente diz, vamos orar, porque a batalha é grande, vamos orar, eu estou falando com o pastor Diogo, vamos orar, que a batalha é grande. Você não liga para ninguém. Quando eu falo homens de Deus, eu falo mulheres de Deus, na situação que a gente está vivendo, você não liga para ninguém, para você falar assim, não, aqui está tudo bonitinho, o negócio está filezinho comigo. Eu conheço um amigo meu há muitos anos atrás, pastor Eduardo Félix, um homem de fé, um homem de palavra, um homem que sustentou uma igreja por muitos e muitos anos. Veio enviado de Satanás, deu um golpe nele, ele perdeu tudo que ele tinha. E essa semana atrás ele me ligou e disse, pastor, ora por mim, porque eu preciso vender a minha casa, eu estou sendo ameaçado no norte. Veio um enviado de Satanás, deu um golpe de mais de 180 mil nele, ele perdeu tudo que tinha, e as pessoas iam cobrando ele na casa dele. Ele foi obrigado a vender a casa para pagar as dívidas. E ele disse, pastor, eu estou vendendo meu sonho e eu preciso que o senhor ore por mim para eu começar do zero. Aí eu fiquei perguntando, Deus, mas por quê? O teu servo, o que eu recebo testemunho, eu recebo ligação, as pessoas aqui, pastor, ora pela minha vida, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E mais uma vez Deus falou ao meu coração, eu livro, mas eu não poupo, eu livro, mas eu não poupo. A única coisa que me restou foi dobrar o joelho e dizer ao Senhor, então papai, se o Senhor não vai me poupar, me dá força para passar nessa caminhada, abre as comportas dos céus, me dá visão de águia, me dá revelação, porque sofrer, nós poderemos até sofrer, mas sem a presença de Deus, não dá para ficar de maneira nenhuma. João estava em Pátimos, estava sofrendo, mas o anjo do Senhor foi até ele entregar a revelação do céu. Deixa eu dizer aqui para você pegar ligeirinho, eu já estou partindo aqui é para os sinais. O Senhor, no meio dessa tempestade, no meio dessa batalha, se tu abrir o teu coração para Deus, Ele vai te levar em lugares altos de profundidade, Ele vai te levar em lugares de revelação, e tu vai começar a enxergar a prova, a batalha de jeito diferente. Estou na peleja, mas Deus está comigo aqui nesse negócio. Oh, glória! Estou na peleja, mas Deus está comigo nessa peleja. Está
na peleja, mas Deus está comigo. O versículo 1 diz: revelação, olha aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Eu vou ler de novo. Olha só, revelação de Jesus Cristo. De quem era a revelação? De quem era? Revelação de Jesus Cristo. Quem foi que deu? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Revelação do Filho que o Pai mandou e enviou o anjo para falar com seus servos. Olha que logística do céu para algo chegar até na terra. Você não pegou não? Vou dizer de novo. Olha que logística espiritual estava acontecendo. Deus Filho recebe de Deus Pai, manda para o anjo vai até Pátimos para que João anuncie o que há de acontecer. Você pegou comigo uma lição aqui, que não é de qualquer jeito, né? Não é aquela coisinha lá, Deus é não, meu irmão. Existe uma logística tremenda para algo de Deus chegar na terra. E quem está falando não é o pastor, quem está falando é a Bíblia. Há uma logística. Por isso que muitas vezes as pessoas estão iludidas, ouvindo falso profeta, pastor Raimundo. Chega alguém na tela de um celular com uma câmera boa, começa a falar um rabachuriando e os terra na internet. É 50 milhões de seguidores, é 200 milhões de seguidores, é vendendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é desse jeito. Há uma logística. Primeiro Jesus recebeu de Deus Pai, enviou Deus Filho, mandou o anjo, e o anjo foi levar até o profeta ao caminho até chegar a palavra de Deus na terra. Eu vou dizer de novo: há um caminho, a palavra de Deus do céu para ela chegar na terra. Eu vou dizer de novo: há um caminho longo para a palavra de Deus chegar até na terra. Aleluia. Mas está muito fácil hoje. Uma internet de 200 gigas, um iPhone Pro e uma boa oratória. Aí, para quem está aqui, pastor Raimundo, pastor Diogo, os pastores, para quem está pregando a palavra da verdade, se você for colocar e chamar, é muito difícil você atrair pessoas com a verdade da palavra. Eu ouvi uma frase de um pregador ontem que eu fiquei admirado. Ele disse: qual é a qualidade de crente que você é? Servo ou cliente? Aí eu disse: meu Deus, você é servo ou é cliente? Aí disse: para que você não se escandalize, deixa eu falar aqui para você. Aí muitas e muitos começou a falar de coisas que eu nem sabia que estava acontecendo, nem sabia que estava acontecendo no Evangelho. Tem igreja, eu não vou citar o nome porque eu não vim aqui para falar de igreja, eu vim para falar de Jesus, mas que os membros vão sentar igual vocês aí e passa uma menina, fez aquele negócio de basquete que o Gabriel assiste em casa, com a cestinha aqui na frente, um saquinho de pipoca e guaraná. Sabe o que está acontecendo? O louvor está aqui cantando, o pastor está pregando, então se virem com ele, pipoca e guaraná. O crente fica sentadinho, vendo o culto, comendo pipoca e guaraná. Aí ele diz: nós somos servos ou somos clientes? Eu quero uma pipoca de R$5 e um guaraná de 3. Aí manda a senha e vem uma menina, aí senta naquela cadeira, bem acolchoada, pipoca e guaraná, e alguém falando: irmão, em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus vai mandar uma espada do céu, vai rachar toda essa miséria da terra, porque é a hora que Deus dá um brado, todo mundo
evangélicos? Ninguém vai. Porque nós somos cômodos. A gente chega na lanchonete. Olha como o ser humano é. A gente vai na lanchonete, no McDonald's, no Burger King. Tem gente lá para atender, mas o que a gente vai? A gente vai no dote. Porque a gente não tem paciência de atender. Primeiro a gente pede aqui, aí já para chegar lá, comodidade. Porque antigamente a gente olhava, traz isso, não. Agora tem casa mesmo, você vai lá, escolhe o lanche que você quer, chega lá no balcão, só mostra o QR Code. Comodidade. Só que na Bíblia, no reino de Deus, não se trabalha dessa maneira. O comodismo no reino de Deus não é válido e nunca vai ser válido. Eu te provo de Gênesis a Apocalipse que não há comodidade nenhuma, porque na primeira revelação que foi dada, eu vou ler de novo para você gravar na sua mente, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a seus servos. Que ideia é essa que acharam na Bíblia? Estão parecendo que Jesus Cristo agora é assim, né? Para ver aqui na igreja, para uma bolinha de cristal e diz assim: qual é o seu problema? O meu problema é sentimental. Tá. Espera a bolinha de cristal, né? Não, mas a bolinha de cristal não deu certo, não. Deixa eu pegar as cartas. Qual é o seu signo? É touro. Olha, eu vejo um touro dando uma chifrada. Não, o touro quebrou a perna. Ah, meu Deus, o que é que vai? O touro está dizendo que você vai quebrar a perna. O horóscopo dos infernos, do cão, do Satanás, está dizendo que você vai quebrar a perna. Vou, aí vai. Aí o bichinho está lá, né? Perna quebrada. Eu acredito no touro, mas não acredita no homem e na mulher de Deus. Acredita no escorpião, mas não acredita no pastor Raimundo pregando. Acredita na Virgem, mas não acredita na pastora Priscila ministrando louvor. Aleluia. Acredita no Capricórnio, mas não acredita no pastor Diogo ministrando. Acredita no Peixe, mas não acredita na igreja adorando ao Senhor. Aonde iremos parar com tudo isso? Aonde iremos parar? Revelação de Jesus Cristo. Eu já parto para o final, mas você tem que entender. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida aos seus servos. João, o versículo 2: e que dá testemunho de tudo que viu. E isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 2, vou ler novamente: que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela escrito está, porque o tempo está próximo. Eu vou ler o versículo 3 novamente: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Eita Deus! Aleluia. Feliz é aquele que ouve e guarda a profecia que está escrita nesse livro, porque o tempo está próximo. Eu vou dizer de novo: feliz, feliz. Você, se guardar a palavra de Deus e ouvi-la, você não é infeliz, feito muita gente está pregando hoje, que eu não posso me guardar para Deus, que eu não posso ter uma vida de santidade, que isso é besteira, que eu não posso ouvir a palavra do Senhor. Não, a Bíblia diz: feliz
Eu vi até uma conjuntura engraçada que o pastor Cláudio Duarte falou. Teve uma pessoa que perguntou para ele: pastor, depois que eu vim para Jesus, é muita tristeza na minha vida, é só prova, é só luta, é só batalha. Aí o pastor Cláudio Duarte assim: quando você era do mundo, você vivia o quê? Quando você vivia na mão de Satanás, você era o quê? Mas a Bíblia dá um respaldo para isso aqui. Feliz é aquele que ouve e guarda. Fala para o seu irmão: não só ouvir, mas guardar. Mas diga de novo: não só ouvir, mas guardar. O salmista disse: guardei a palavra do Senhor no meu coração. E sabe o que ele diz depois? Para eu não pecar contra ti. Quando você ouve a palavra, quando você guarda a palavra, o pecado vem e você manda ele embora. Quando você ouve a palavra, quando você guarda a palavra, o pecado bate na tua porta e você diz: eu até queria, mas eu não posso, porque a palavra do Senhor está guardada no meu coração. João estava lá em Patmos. Alguém poderia dizer: não vai sair mais nada de lá. Esquece João. João estava esquecido pela sociedade, sim. Quando João precisou, ninguém estava lá com ele. Pelo contrário, quando você está ajudando alguém, ou quando alguém está junto de você, e de repente acontece algum problema, a primeira pessoa a sair de perto de você é justamente aquela que você estava ajudando. A primeira pessoa para sair do seu lado é justamente aquela pessoa que você estava ajudando. João ajudou todo mundo, pregou, expulsou o demônio, anunciou o reino de Deus, mas quando ele estava para ser punido, asilado, ninguém foi lá dar uma palavra para o João. Ninguém. Lembra de Jesus? O nosso exemplo maior. Quem é que foi ajudar Jesus? Jesus ajudou muito. Pastor, mas Jesus não precisava. Não, nós estamos fazendo a conjectura aqui. Quem é que interviu por Daniel? Quem é? Pelo contrário, levantaram calúnias para que Daniel fosse lançado na mão dos leões. Quem é que foi ajudar José? Todo mundo sai na hora do vamos ver. Ninguém quer ficar do teu lado. Porque ninguém vai dizer assim: eu não posso ficar no meio desse problema. Ninguém quer ficar do teu lado na hora da angústia. Ninguém quer ficar do teu lado na hora da peleja. A luta que você está passando hoje, vê quem está do seu lado. Cadê aquele amigo que está abrindo as costas? Cadê aquele amigo que comeu um churrasco contigo? Cadê aquela amiga que saiu para tudo nos bares? Cadê eles? Cadê os seus amigos que estão juntos? Está tudo bom? Cadê eles agora na hora da batalha? Onde estão eles? Somem todos. Fizeram assim com João. Abandonaram João. Esqueceram de João. Mas eles esqueceram que Deus permanecia vivo. E Jesus confessou isso aqui. Eu estava morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. Aonde estão eles? Cadê eles, irmão de Deus? Cadê os amigos da bancada de carne? Cadê os amigos que pediam favor para o Senhor? Cadê eles? Cadê os seus amigos quando estavam no seu lado para que o Senhor emprestasse alguma coisa? Ou fosse benefício? Cadê eles agora? Cadê os seus amigos, pastor Diogo? Quando o Senhor fazia churrasco toda sexta-feira para os funcionários, cadê eles, os seus amigos agora? Cadê eles? Aonde estão os seus amigos agora? E sabe o que não é indiferente da gente? É porque todos nós estamos no processo junto com Jesus. E às vezes bate aquele desespero e a gente diz: Senhor. Aí Jesus tem calma.
O anjo do Senhor. Ah, mas ninguém tinha embarcação para ir em Patmos. Como é que vai chegar lá em Patmos para a gente levar uma cesta para João? Como é que vai chegar lá em Patmos para a gente levar uma água lá para João? Minha esposa fala algo em casa, até quando está brigando comigo com as crianças, ela diz assim: quem quer, faz. Quem quer, faz. A gente não pode fazer tudo, mas a gente pode estender pelo menos as mãos. Abandonar o João. Mas Deus disse: não tem problema, eu não preciso de barco para chegar até Patmos. Eu vou no vento, mando meu anjo nas asas do vento até lá. E eu faço uma conjectura aqui, pastor Priscila. Talvez a notícia que estava chegando: João está demorando a mandar carta, João está morto, não tem mais nada para João. Esses dias mandaram uma mensagem para meu irmão e disse: pastor Rogério está desviado. Aí meu irmão disse: por que não? Porque ele saiu dos holofotes, ninguém vê mais ele viajando, pregando. Quantas mensagens de bom dia você recebeu hoje? De amigos. Aí Jesus disse: João, eu vou mandar um anjo lá, e o que tu vai escrever, querendo eles ou não, dá crédito à tua palavra, querendo a sociedade ou não, dá crédito a quem você é. Eles vão ter que ouvir, ler e gravar aquilo que eu vou colocar dentro de você. Você não está entendendo, não? Eu vou encerrar aqui, mas você precisa pegar essa chave aqui. Ninguém pensava que ia acontecer mais nada na vida de João, a não ser a morte. Mas Deus estava olhando por outro lado. Irmã Renata, no céu tinha uma reunião falando: está pensando que João está morto? Está pensando que não vai acontecer mais nada? Aí Deus disse: não, eu vou botar algo dentro de João que vai ser manifesto para todas as gerações.